Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea. Todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no Filé do Zezé. Esse filé do Zezé é tão gostoso. Olha, eu não abro mão, por exemplo, de comer ostra. Sou louco por ostra. Só que aqui são ostras cultivadas, mantidas naquela água filtrada maravilhosa. Tudo bem, você pode comer com tranquilidade. À noite você tem um rodízio de pizza, você tem um cardápio maravilhoso durante o dia e a noite. Tudo que você possa imaginar de bom tem aqui. E o famoso filé do Zezé, que tem 33 anos de existência, o filé com o queijo em cima, que é um negócio de doido. Olha, vem pra cá. Agora, eu já venho pra cá com o dobro do prazer, porque além de eu vir normalmente em qualquer outro dia, eu venho para fazer o nosso bate-papo de 15 em 15 dias aqui e receber gente de primeira qualidade. A minha convidada de hoje fez parte de um programa que nós fizemos no mês da mulher e que foi voltado para as arquitetas, as mulheres arquitetas. Ela é a presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, capítulo Alagoas. Ela é a nossa querida Isadora Padilha. E eu disse que a gente ia começar a desdobrar os assuntos daquele programa e trazer para o bate-papo para ficarmos só nós dois conversando à vontade. Isadora, que prazer receber você. Prazer meu. Até porque você conquistou o telespectador. Ah, fico feliz. Verdade. Você conquistou com a sua simplicidade, com a sua maneira de ser e com as suas ideias, o que é mais importante. Que bom. Não é bom? Que bom. Não é bom? Por exemplo, eu vou começar, não é nem provocando, agora querendo que os telespectadores saibam da importância do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Fale sobre o IAB. Bom, então, o IAB é a entidade de arquitetura hoje existente no Brasil, que é a mais antiga, né? Não em Alagoas, mas no Brasil, quase centenária. Daqui a 4 anos, nós estamos fazendo 100 aninhos no Brasil, né? Mas em Alagoas, esse ano e esse próximo mês, que é o mês de maio, nós estamos completando 40 anos. 40 anos 40 no anos. Brasil? Não. Não, em Alagoas. Em Alagoas, 40 anos. No Brasil, nós vamos fazer 100 anos em 2021. Que coisa bonita. Como foi que essa arquiteta jovem, ousada, valente, porque você é,
ingressou e chegou a presidente do IAB em Alagoas? Então, a minha primeira gestão foi 2011, 2012. Já é a segunda gestão? É a terceira, mas a não terceira como presidente. gestão? Mas não como presidente. Ah, tá. Né? Primeiro eu entrei como vice-presidente de uma outra gestão, que foi a gestão que atuou trazendo o Congresso Pan-Americano de Arquitetura. Muito bem. Para Alagoas, né? Certo. Foi a terceira vez que veio para o Brasil, a primeira vez que veio para o Nordeste e veio para Alagoas. Que foi o Congresso de... Congresso Pan-Americano de Arquitetura. Que coisa boa. Foi em Alagoas, é? Foi em Alagoas, foi E em por que 2012. por que eu não me lembrei disso, não me lembro disso e não divulguei? Será que não? Não sei. Eu acho que... Quando foi? Que ano foi? Foi 2012. 2012? 2012. Não me lembro, olha, que coisa. Em 2012, Maceió foi considerada a capital pan-americana da arquitetura. Que né? coisa boa. Nós estávamos recebemos aqui um público de 3 mil pessoas para o congresso, 3 Muito mil bom. arquitetos, né? Ou estudantes de arquitetura, ou vinculados à área de alguma forma. Né? Teve muito designer também. Então, nós tivemos um público bem amplo. E naquela gestão, o presidente do IAB, naquela época, Rafael Tavares, ele precisava de uma pessoa para estar junto com ele. Enquanto Certo. ele estava à frente do congresso, porque ele não tinha como fazer outra coisa, alguém que tocasse o IAB. Ok. Né? E aí eu fiquei. Certo. Ele ficou tocando o congresso e eu fiquei tocando o IAB. Muito bem. Né? E aí, depois disso, eu tive com ele mais uma gestão, né? E aí ele precisou sair, ele fez um concurso, foi para Pernambuco e eu, de vice-presidente, assumi a Com presidência certeza. do IAB. Com certeza. Aí Né? se candidatou no outro mandato. Na outra gestão, né, me candidatei com uma outra chapa, e entrei como presidente. Muito do bem. IAB. Agora me conta uma coisa. Quais são as atividades principais do IAB? Olha, o IAB é uma instituição de livre associação, né? Ele congrega, é a mais antiga, por ser a mais antiga do país, ele é a mãe de todas as outras. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos como arquitetos um conselho próprio, que é o CAL. O CAL, né? exatamente. O CAL existe. Que saiu do antigo CREA. Saiu do antigo CREA, mas Por quê? Geraldo, porque, veja... Que eram atividades afins. O CREA ainda são afins, Ainda são, mas claro. não é só a arquitetura que é afim com a Lógico. engenharia. Por exemplo, o CREA, ele congrega as várias engenharias, né? Então, você tem a engenharia civil, que é a mais afim com a arquitetura. Ok. Mas você vai ter também todas as outras. É verdade, Engenharia verdade, química, verdade. engenharia de petróleo, Isso. engenharia da agrimensura, É verdade. engenharia mecânica, mecatrônica, todas as engenharias. Aí, quando você vai olhar... Esvazia a arquitetura. Esvazia a arquitetura e a arquitetura fica ali muito isolada dentro de um mar de várias Perfeito, engenharias que não perfeito. necessariamente são tão afins. Né? E aí, nesse sentido, como nós somos um campo do conhecimento muito antigo na história da humanidade. Não tenha dúvida. Né? É interessante, nós temos bandeiras próprias, toda uma luta própria. E é mais interessante que essa luta ficasse concentrada Muito num interessante, conselho próprio. muito Então, interessante. o CAL, por exemplo, ele é uma bandeira do IAB. Se hoje o conselho existe, é porque o IAB lutou por ele por décadas. O CAL é urbanismo. O CAL U é de urbanismo. É de urbanismo. O CAL é o conselho, né? Ele as pessoas sempre confundem. O Instituto com o CAL. Sempre confundem as atribuições, né? O CAL é uma autarquia federal. Os conselhos Claro, todos são todos eles autarquias, são. né? Eles existem Exatamente. para regulamentar as profissões. Perfeito. Então, o Conselho de Arquitetura, ele existe para regulamentar a profissão Muito de bem. arquiteto urbanista. Os designers gráficos estão dentro do CAL? Não. 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 Eles... O design ainda não é uma profissão regulamentada por lei, né? Ele ainda é uma profissão que está tramitando para uma regulamentação. E, portanto, nesse momento, ele não tem um conselho, não precisa ser regulamentado por uma autarquia. Então, não existe um conselho de designers ainda. Não quer dizer que não venha a existir, mas não existe ainda um conselho de design porque ela não é regulamentada. Está em tramitação. Ninguém sabe. É como a de jornalista, né? que assim ficou também não essa tem. bagunça que ficou agora. É algo que tramita para poder ser regulamentado, mas ainda não está. Mas sabe por que não foi? Porque foi mal feita. A discussão da regulamentação do jornalista tem sido mal feita até agora. Não pode, você não pode ficar confundindo as coisas. Por exemplo, na minha época, eu vinha fazer uma faculdade que incluía o jornalismo, quando eu já estava no batente há muito tempo. Eu comecei jornalismo em 1959. Então vai exigir de mim o que agora? Tem o que exigir? Com 70 anos, 60 anos de jornalismo? Mas hoje eu tenho o diploma, mas não é de hoje. Eu tenho um diploma de 1968, 69, por aí.
quando a Escola Superior de Propaganda e Marketing lá incluía o jornalismo em São Paulo. Entendeu? Agora, a discussão do jornalismo, ela é muito imprópria. Você hoje tem várias pessoas que estão no batente atuando há muitos e muitos anos. Sim. Vai proibir essas pessoas de atuarem? Não pode. É diferente. É um período de transição. É um período de transição. É um período de transição. O caso da arquitetura já não é isso. Do designer gráfico até acredito. Eu tenho um filho que se formou em designer gráfico agora. O ano passado, na Maurício de Nassau. Eu não sabia que não estava regulamentado. Como conselho. Como conselho. Como conselho. Mas como reconhecida como Sim, profissão. como sim. profissão, sim. Tudo bem. Perfeito. Né? Bom, então essa já é uma atividade maravilhosa, a da presidente do IAB. Mas a presidente do IAB, como arquiteta, ela tem umas coisas na cabeça, principalmente voltadas para o urbanismo, que me cativaram naquele programa. E um deles é a nossa queridíssima e abandonadíssima Orla Lagunar. Vamos começar a falar sobre ela? É um assunto bem vasto, Muito. né? Bem vasto, assim. Acho que a primeira coisa que tem que ser dita... Não tem problema, porque se não der nesse programa, você volta a outro. Tá certo. E a virei outro, com e a prazer. outro, e a outro. Não Virei tem com problema. prazer. Eu acho que a primeira coisa... Assim, tem duas coisas que eu acho que tem que ser faladas logo de cara em relação Certo. à rua, né? A primeira, que é nessa linha que você colocou, da região Lagunar ser uma região abandonada na cidade, né? É que essa questão não é uma questão de hoje só, né? É uma questão histórica. É uma questão que perpassou muitos anos, muitas décadas de vários governos, né? E é uma questão que tem suas raízes em uma série de preconceitos, né? O preconceito com relação à pobreza, porque é uma região ocupada pelos pobres tradicionalmente. Na história da cidade, ela foi ocupada e ainda é ocupada pela população mais pobre, né? Exatamente. Isso gera uma série de preconceitos, né? São pessoas que não têm poder aquisitivo e você sabe, né? Assim, não querem desmerecer nenhuma região da cidade e ninguém, nenhuma população, não querem desmerecer nenhuma faixa de renda, mas as coisas ficam mais acessíveis para quem tem maior poder aquisitivo. Não tenha isso dúvida. É um fato. Não tenha dúvida. Né? Isso é a questão da humanidade que ainda não se consertou. Sim. É outra história. Né? Então, essa região é uma região que ela já era tradicionalmente ocupada pela pobreza, né? Pelas pessoas pobres. Isso desde que Maceió existe, né? Desde que Maceió começou a se formar como um vilarejo, um povoado, depois uma cidade. Aquela região ali, em volta do mercado, ela é o terceiro bairro da cidade. Quase ninguém sabe disso. É verdade. Quase ninguém sabe Em população, né? Não, eu estou falando historicamente. Historicamente? Historicamente, a primeira área que se concretizou em termos de população urbana da cidade foi a região do centro, a segunda área Jaraguá, né? E a terceira área foi ali, aquela região do mercado indo para a Lagoa. Muito né? bem. E é a área, no começo do século XX, era o bairro mais populoso da cidade. Certo. Porque é onde os pobres foram morar. Ok. Né? Então, isso é uma questão para a gente levar em consideração. A outra questão é que esse abandono, hoje, ele está sendo posto como é que eu posso dizer? Ele está sendo posto em evidência, mais do que nunca. Nós temos aí com esse projeto proposto O Diferente para a Lagoa, né? Que é um projeto que propõe fazer algo na região lagunar. Muito bem. Deixa eu pedir a você um parênteses que eu tenho que ir aos comerciais. Mas logo depois a gente volta com isso que eu quero ver que parênteses é esse. Isso é o mais importante de tudo. Ok? Tá certo. Tá bom? Eu vou lá e vou começar numa área de arquitetura e engenharia, lembrando a vocês do Lyre Steel Frame, que vocês têm conhecido gradativamente através do engenheiro Eurico Tenório, que é o projeto de estruturas de aço leve que estão sendo usadas agora para várias construções, principalmente no sul do país, aprovado pela Caixa Econômica, e na área oficial está sendo muito usado para a construção de UPAs e UBS também, com aprovação da Caixa Econômica e verba do Ministério da Saúde. E agora entrando no Nordeste através do Eurico Tenório. Eu acho fantástica a ideia, porque é uma construção limpa, é feita a parte de fundação, vamos dizer assim, e depois tudo vem montado, tudo vem em placas, e é coisa fantástica, e é só montado aqui, e você ganha 50% do tempo de uma obra de alvenaria e ganha 10% no custo total. Então eu acho que vale a pena conhecer, eu acho. Os arquitetos que já tiveram acesso começaram a gostar. Eu preciso mostrar para a nossa arquiteta aqui também, para ela ver se gosta da coisa. Até porque, quem sabe se não é um grande projeto para a urbanização de lá da Lagunar.
Porque eu acho que não tem que tirar as pessoas, eu acho que tem que dar dignidade às pessoas, é outra história. É bem diferente, é um assunto que a gente conversa depois, ainda hoje. Lembrar do Ecoprime, que é aquela loja que você lava seu carro com meio litro de água e ele fica lindíssimo, como se tivesse saído de fábrica. Ao Gás Conforto, que ensina você para que serve o gás natural. Aí diz, para acender fogão? Não. Não é para botar no meu carro. Não é só isso não. É para tantas outras coisas, se você for lá, você conhece. A iluminação, o ofurô que está lá funcionando, o aquecedor, mil coisas serve o gás natural, que hoje nós chamamos só de gás encanado. Lembrar que nós estamos aqui no Filé do Zezé, esse maravilhoso Filé do Zezé, mas de 15 em 15 dias a gente faz o nosso programa lá no Bodega do Sertão. E o nosso Almoçando com a Notícia, com essa parceria fantástica com o buffet Taça de Cristal, que está nos atendendo de uma maneira maravilhosa e que está com uma enorme clientela dentro de Maceió, depois de ter feito um enorme sucesso durante 9 anos lá em Arapiraca. Agora eles inauguram uma nova casa, uma casa de eventos para eventos menores, ali na principal de Murilópolis, que vai ser inaugurado no dia 20. Depois a gente fala sobre isso, voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30 e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. O juiz ele tem que ter essa sensibilidade e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com a nossa querida Isadora Padilha, que é a presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, versão Alagoas, e nós estávamos conversando com ela sobre a questão da orla lagunar, esse problema enorme. Quer continuar ou eu posso provocar? Pode provocar. Posso provocar? Pode. Então eu vou dar uma primeira provocada, que é a seguinte. Eu não vejo por que a gente falou logo no princípio que aquilo tinha se transformado numa região pobre, não é verdade? Eu não vejo por que uma região pobre não possa ser transformada para a dignidade daquele pobre que está ali. Sim. Ou seja, uma urbanização e uma conscientização de governos que se possa construir para esse pobre ali e se transformar num bairro lindo, maravilhoso, a ser visitado por turistas, colorido, bonito, diferente. Não sei. Aí eu provoquei. Pois é, você sabe, né? Assim, tem duas coisas que eu quero colocar em cima dessa sua provocação, né? A primeira é que o potencial da arquitetura e do urbanismo é esse.
né? Assim, qual é o trabalho do arquiteto urbanista? É deixar os lugares melhores, né? Melhores, mais bonitos, mais dignos, né? Trabalhar com o urbanismo, trabalhar com a cidade, melhorar Claro. a cidade, melhorar tudo, desde Claro. a habitação, o trânsito, tudo que um lugar, um bairro precisa para as pessoas viverem melhor. Exatamente. Né? Então, assim, eu estou falando de algo que eu conheço profundamente e que é o nosso objetivo, Perfeito. como instituição e como profissional. Muito bem. Né? A segunda coisa que eu quero dizer para você é que isso que você colocou, né, de um lugar onde as pessoas pudessem morar, viver com dignidade, é interessante. Em 1917, no livro Canais e Lagoas, o Otávio Brandão já dizia, né, que visualizava um futuro onde haveria casas belíssimas na região lagunar, onde as pessoas viveriam com dignidade. Esse ano o livro dele está completando 100 anos. Perfeito. Né? E nós ainda olhamos para aquela região e vemos toda essa pobreza ali, que ele já incomodava ele, né, um jovem naquela época. Muito bem. Então, sim, é possível e é desejável que aquela área dali se transforme numa área que as pessoas vivam bem sem terem que sair dos seus lugares de moradia. Que eles tenham até... Sabe como é que... Eu enxergo as coisas assim, de uma maneira meio diferenciada, meio doida. Eu enxergo assim, por exemplo, um bairro daqueles, ele tinha que ter ilhas, vamos chamar assim de ilhas. Ilhas residenciais e ilhas de produtividade, para que aquele povo dali tivesse como ter o seu próprio sustento. Ele recebesse alguma coisa, mas em troca ele desse. E desse, houvesse capacitação, qualificação, etc. E qual era a vocação? Qual a vocação deles ali? Quer dizer, uma extensa área de serviços, por exemplo, não sei. Primeiro pensar toda a infraestrutura daquele lugar. Exato. Né? Assim, para você colocar outras coisas, você precisa ter uma infraestrutura que esteja funcionando bem. Perfeito. Né? Tem vários lugares ali, se você passa pelos conjuntos, tem vários lugares ali em que a infraestrutura, que já foi uma época, uma infraestrutura boa Isso. instalada, porque aquela área dali ela tem ocupação antiga, como eu falei. Perfeito. Né? Mas hoje ela está totalmente precarizada. Isso. Né? Em vários trechos daquele lugar, você tem toda uma infraestrutura muito precária, que Não é tenha preciso dúvida. resolver. Né? Seja em termos de... E não só lá. Saneamento né? básico de Saneamento zero, por exemplo, na cidade inteira. Mas lá, como é uma região em que o solo é um solo difícil de lidar, é um solo com o qual precisa ter cuidado, que é o solo de mangue, né? Então lá, isso se torna um agravante. Muito Aquela bem. área dali fica ainda mais complicada com a falta de saneamento Muito e sofre com a falta de drenagem, que é mal resolvida. Choveu, né? Lagoa. Não tenha dúvida. Né? É o problema lá do mercado Sim, da produção. Exatamente. Exatamente. Né? Porque tem o mangue por baixo e não tem drenagem. Então é preciso pensar com todo cuidado e com o que aquele solo exige, né? A infraestrutura para aquele lugar. E é preciso pensar a vida das pessoas. Né? Claro. Nós temos um histórico na cidade e no estado muito infeliz de remoções. Né, das pessoas serem retiradas dali. Exatamente. E serem levadas, por exemplo, para a parte alta. E delas, com o tempo, voltarem. Porque ali é onde elas estão, ali é onde elas construíram os seus mecanismos de sobrevivência. Se elas não têm acesso ainda, por todos os fatores, pela baixa escolaridade, por uma série de questões, a um emprego de qualidade, o que elas fazem são empregos temporários, ou bicos, ou subempregos, né, que dependem em alto grau da região onde você está. Porque quando você tem um emprego consolidado, eu sou funcionário público, eu sou contratado de uma empresa, não importa muito onde eu more, porque eu me desloco, eu tenho dinheiro pago pelo meu deslocamento. Com certeza. Seja ele de ônibus, seja ele de carro, Claro. Mas se eu não tenho acesso a esse emprego mais consolidado, se eu sobrevivo de fazer empregos temporários, subempregos, bicos, eu tenho que me restringir à região onde eu estou. Não tenha E é o que dúvida. as pessoas fazem. Exatamente. Então, elas trabalham no mercado, elas vão trabalhar na lagoa, elas vão trabalhar... enfim, elas vão encontrar formas de sobreviver ali, naquela região. Exatamente, é um problema Né? sério. Se você retira aquelas pessoas dali e elas vão, por exemplo, para o Bento Bentes, elas não têm ali a inserção. Perdem a base. Elas não têm a inserção que permita elas sobreviver. Exatamente. Então, elas vão voltar. É. Elas vão voltar e vão montar Perde um o pé. barraco novamente. Né? Porque elas precisam sobreviver. Claro. E estar numa casa de alvenaria é algo importantíssimo para qualquer pessoa, mas aquilo não vai pagar as contas Então, delas. eu te pergunto o seguinte, um projeto para a Orla Lagunar não é um projeto
pura e simplesmente arquitetônico. Não. É um projeto social também e de grande importância para o projeto Eu arquitetônico e diria a vice-versa. você que o projeto arquitetônico e urbanístico, ele só vai se manter, ele só vai ser viabilizado se houver um projeto social. Não E tem aí... dúvida. E tem que a sua- ser irmanado. E aí a sua pergunta foi muito feliz, porque aí a gente chega no X da questão. Perfeito. Para qualquer projeto, inclusive esse novo que se desenha hoje para a Lagoa. Se ele não tiver um bom projeto social, um projeto de inserção das pessoas, Isso. de inserção produtiva, ele não vai ser bem sucedido. Não tenha dúvida. Ele não tenha vai dúvida. suceder. Não tenha dúvida. Né? Então não adianta querer chegar, entrar A, B ou C e dizer, não, eu vou resolver o problema da Orla Lagoa. Não vai. Não é assim. E aí pensar simplesmente na questão física, né? Ou seja, pensar na via, pensar no conjunto, pensar isso só não vai resolver, De jeito algum. né? A realidade ela tem uma necessidade, ela traz uma demanda aí que, se não atendida, vai colocar todo o seu projeto Verdade. de infraestrutura, físico, de arquitetônico, de habitação, ela vai colocar em xeque tudo isso. Acaba com tudo. A outra coisa também, sem dúvida alguma, a gente está falando de uma região hoje paupérrima, muito pobre. Não quer dizer que só tenha gente ruim na região pobre, muito pelo contrário. Está cheio de gente canalha, ruim, o diabo quatro na região alta. Mas também existe um problema de traficância ali, pela facilidade de se esconder, etc. Existe ali também. Que não é fácil, é um problema social também e de segurança a ser resolvido num projeto desse. Ninguém pode ignorar nada num projeto desse, pode? Não. A questão é que a violência, ela não é o problema principal, ela é a consequência de outros problemas. Muito bem. Muito Né? bem. Então, para resolver a violência, você precisa conseguir equalizar outras coisas. Eu não estou dizendo que não precisa ter, por exemplo, policiamento ostensivo. Exatamente. Né? Porque, obviamente, quando você trabalha com segurança, você trabalha com várias modalidades. Né? Você trabalha, por exemplo, com a punição da justiça, né? Você trabalha, mas você também tem que trabalhar com O prevenção, social, não tem dúvida. né? Você tem que trabalhar com a questão social, porque o Tem a que dúvida. leva as pessoas, Olha, os jovens, eu muitas vezes, tive a a entrarem oportunidade. por esse caminho? Claro. Né? Isadora, eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade que foi altamente violenta num espaço de 30 anos. Do tempo em que ela era uma cidade violentíssima, de ladrão, de assassino, de tudo que você pode imaginar, de traficante, de tudo, se chama Bogotá. E 30 anos depois eu voltei a Bogotá e você pode andar nas ruas de Bogotá sozinha às 3 horas da madrugada, sem problema nenhum, a pé. Não acontece nada. Agora, o problema social foi colocado para e passo com o problema de mobilidade, com o problema arquitetônico, com o problema de engenharia, com o problema de saneamento. Tudo foi colocado em 30 anos. Então, só não faz quem não quer, não é? Pois é, você está colocando justamente o que é a nossa questão, né? Porque a questão do urbanismo, a questão da arquitetura e do urbanismo, ela é a questão da cidade, que é a nossa questão, ela é uma questão que diz que com intervenções inteligentes, feitas de maneira sensível, você consegue modificar o rumo que parece, às vezes, que é impossível de mudar. Perfeito. Né? Então, você trouxe... Bogotá, a Colômbia hoje, Exato. as cidades colombianas hoje, Bogotá, Medellín. e Medellín, são cidades que são, hoje, a meca do urbanismo Referência, mundial. A referência do urbanismo referência. mundial. Nós deixamos de ter uma referência de urbanismo no mundo, que era Barcelona, Perfeito. na década de 90, Deixou de para ser. ter uma referência que é Bogotá, na Colômbia. Exatamente, você vê os E é uma BRA, referência muito próxima. BRA, né? Os BRA. Eu vi os BRAs em 2007 Pois é. nas Colômbia funcionando magistralmente. Pois é, enquanto nós continuamos investindo em transporte individual como Exatamente, solução, exatamente. na questão rodoviarista como Perfeito. solução, e deixamos de lado, ou investimos pouco em transporte de massa, de qualidade, investimos pouco em transportes alternativos como bicicleta, por exemplo. Um exemplo claríssimo é que em Maceió, qual é a quilometragem de ciclovias da cidade? Não é tenha dúvida, baixíssima. No entanto, você Baixíssima tem... e mal feita. Pois é. No entanto, você tem uma porcentagem da população, inclusive pela questão da pobreza, uma porcentagem altíssima que anda de bicicleta em todos esses conjuntos, né?
E essa população não tem boas condições. Ela é excluída do sistema viário da cidade, porque não há ali a faixa para ela. E se houvesse, mudava tudo. Mudava bastante. Você tem alguma coisa assim de cigana, de adivinha? Tem? Não tem, não? Eu acho que tem. Porque você disse no princípio do programa que era tanto assunto que não dava para o programa. E não deu. Mas eu vou lhe fazer um convite. Olha só, hein? Eu vou lhe convidar a fazer o seguinte: você vai reunir pessoas ligadas a esse assunto da Lagoa. Certo. Vamos reunir aí de 6 a 8 pessoas e vamos fazer um Almoçando com a Notícia em maio. Nós estamos em? Abril. Já estamos em abril. Isso. Então, em maio. Certo. Para discutir o problema da Lagoa, com autoridades em tudo, botar tudo isso que você botou aqui para fora, vamos botar mais para fora ainda. Vamos lá. Mas só que quem organiza é você. Tá certo. Tá certo? Fechado? Fechado. Que prazer enorme ter recebido você aqui. Prazer foi meu. Passou assim, ó. Muito. Ninguém entendeu. Agradeço muitíssimo pelo convite. Eu vou mudar, inclusive, o cronograma de exibição desse programa, viu? Eu quero ele no ar amanhã. Ok? Tá bom? Valeu? Valeu. Muito obrigado Agradeço a por você, ter vindo. Geraldo. Obrigado muito mesmo. Obrigado a vocês também por terem estado conosco até agora, até amanhã. Você já sabe, se Deus quiser, Ele mandou dizer que quer. Então, os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente. Obrigado. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.